Polícia é recebida a tiros de fuzil durante uma operação em Morros de Vitória. 7 pessoas foram detidas com drogas, armas e até granada. Mãe e filho baleados dentro de casa na Serra. O suspeito do crime é o irmão da mulher. Ele teria sido denunciado por ela por fabricar armas clandestinas. Preso suspeito de costurar iniciais do próprio nome no calcanhar da namorada. A vítima era agredida pelo rapaz. Pesquisa aponta uma triste realidade. A maioria das mulheres que tiveram filhos contaminados pelo Zika vírus foi abandonada pelos parceiros. Carro capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória. O motorista bateu no canteiro depois de perder o controle do veículo. Menina de 10 anos faz o parto da própria mãe no sul do estado. Médicos cubanos voltam para casa e municípios da Grande Vitória começam a receber novos profissionais do programa Mais Médicos. Garrafas descartáveis em troca de pães. Uma iniciativa do Sindicato de Panificação Capixaba em prol do meio ambiente. E qual é o seu queijo preferido, hein? Artesanais, industrializados? Bom, assunto de hoje do quadro Nutridicas. O TN volta já já. Olá, boa tarde. Policiais militares foram recebidos a tiros de fuzil durante uma operação em 2 morros de Vitória. 7 pessoas foram detidas com drogas, armas e até granada. Todos os materiais foram encontrados no final da tarde dessa sexta-feira em uma casa no Morro do Bonfim, em Vitória. Os policiais da Força Tática apreenderam drogas, 2 armas de fogo, sendo uma delas dourada, munições de diferentes calibres, inclusive de fuzil, e até uma granada de uso do Exército. O primeiro enfrentamento por parte dos traficantes contra a Polícia Militar se deu no local conhecido como Beco 11, no bairro da Penha. Já no bairro Bonfim, nos deparamos com mais indivíduos armados que correram para dentro de uma casa, que conseguimos identificar. Foi possível localizar cerca de 20 tabletes de maconha, totalizando cerca de 15, 20 quilos de maconha. Além também de um kit que é capaz de transformar uma pistola num objeto semelhante a uma metralhadora, aumentando seu poder de fogo, seu alcance também. A operação começou por volta das 3 horas da tarde. O objetivo era combater o tráfico de drogas na região do Bonfim e bairro da Penha. Tudo ia bem até que os policiais encontraram bandidos armados que abriram fogo contra a guarnição. O helicóptero foi chamado para dar apoio, como vemos neste vídeo feito por um morador que fez um breve relato sobre o que estava acontecendo. Tiroteio comendo aqui no bairro Bonfim, helicóptero sobrevoando aqui, ó, muito baixo. Ó, o negócio tá bonito aqui não, hein? Os policiais militares confirmaram que em certo momento da operação eles trocaram tiros com os criminosos. E pela experiência dos PMs, esses disparos direcionados a eles foram feitos de armas de grosso calibre. Fuzil, de pistola, de espingarda calibre 12, pelo som a gente consegue identificar, né? Inclusive, enquanto os traficantes realizavam disparos, infelizmente alguns moradores coniventes com o tráfico de drogas na região entravam com as crianças na frente dos policiais para atrapalhar a operação policial e dar cobertura a esses traficantes. As equipes da Força Tática levaram todo o material para a Delegacia Regional de Vitória. 7 pessoas foram presas nessa operação e pelo menos uma delas é um alvo de valor para a PM. Um dos gerentes do Morro do Bonfim, foram 2 pessoas detidas por desacato, 2 mulheres que estavam proferindo palavras de baixo calão contra os policiais, foram detidas aqui na frente da delegacia, e 7 indivíduos suspeitos de tráfico. Apesar da quantidade de drogas, cerca de 20 quilos de maconha, 500 pedras de crack, cocaína, haxixe, lança-perfume e êxtase, essa é uma das batalhas vencidas na guerra contra a criminalidade. Já é a segunda granada que nós apreendemos em 2 semanas. Na semana retrasada apreendemos 4 pistolas em uma operação e uma granada no bairro Santa Marta. Anteontem apreendemos 3 armas no bairro da Morro da Capixaba. Ontem foram mais 4 armas e infelizmente está se tornando comum aqui na cidade de Vitória.
Mãe e filho são baleados na cabeça no bairro São Marcos, na Serra. O suspeito do crime é o irmão de uma das vítimas. A mulher teria denunciado o homem à polícia. Mãe de 37 anos e filho de 18 foram baleados com um tiro de raspão na cabeça. A informação passada inicialmente pela mãe é de que ela e o filho estavam na rua, próximo da BR, na entrada do bairro São Marcos, quando o veículo passou atirando aleatoriamente e acertou os dois. A polícia tinha informação de que um veículo branco, modelo Palio, estaria envolvido. Horas depois, a PM encontrou o veículo e o dono dele, Romildo Lopes dos Santos. E aí, a versão do fato mudou. O carro que supostamente estaria envolvido neste crime pertence ao tio e irmão das vítimas, um armeiro de 34 anos de idade. Ele foi trazido aqui para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa para dar esclarecimentos. Só que a versão que ele contou aqui ao delegado é completamente diferente daquela apresentada pela irmã lá no hospital. Ele disse que todos estavam dentro do carro quando o sobrinho dele, de 18 anos, foi pegar a arma que estava no porta-luvas. Ele tentou tirar a arma da mão do sobrinho e foi a hora que os disparos aconteceram. Ele disse que a pistola .40 estava em modo rajada, por isso disparou 2 vezes. Tiros que acertaram de raspão a cabeça da irmã e do próprio sobrinho. A terceira e última versão, e que pode ser a verdadeira, é que Romildo teria descoberto que a irmã estava denunciando por ele ser um armeiro e por utilizar a casa da própria mãe para fabricar as armas. Ele não teria gostado nada. A irmã ficou incomodada porque isso colocaria a família em risco. Mas Romildo decidiu se vingar e acabou atirando contra ela. Teria sido nesta hora que o filho entrou na frente e acabou levando o tiro que seria para a mãe. Fomos ao bairro conferir e descobrimos que o crime, na verdade, teria acontecido dentro dessa casa no bairro São Marcos, onde mora a mãe. Vizinhos preferem não se envolver, mas disseram que ontem, por volta das 11h40, ouviram gritaria e viram quando o jovem de 18 anos saiu com a cabeça sangrando de dentro de casa. E que foi o próprio tio, Romildo, que o socorreu para o UPA de Serra Sede, seguido pela mãe do rapaz, que foi em uma moto. Romildo é conhecido da Polícia Militar. Já foi preso com armas, tem passagens pela polícia. O armeiro continua na delegacia enquanto a polícia faz diligências em busca de mais informações sobre o crime. Mãe e filho levaram tiros de raspão e já tiveram alta. Com a saída dos médicos cubanos, prefeituras da Grande Vitória começam a receber novos profissionais do programa Mais Médicos. Na Serra, as mudanças já começaram. O sábado foi dia de ir ao pediatra para o pequeno Lerique. A consulta aconteceria na última terça-feira, mas teve que ser remarcada, já que o médico que atenderia o pequeno era um dos profissionais cubanos que deixaram essa unidade de saúde na Serra na semana passada. Cheguei aqui, os cubanos já tinham ido embora e aí fiquei sem consulta. E hoje, quando foi quinta-feira, retornei aqui para fazer o exame de sangue. Aí eles pegaram e marcaram para mim um pediatra para hoje, no sábado, entendeu? O médico é um excelente médico mesmo, tá? Assim como o Lerique, cerca de 100 pacientes tiveram um atendimento remanejado para este sábado. O Sábado Saúde, historicamente na Serra, ele já funciona. Só que a gente fez um reforço, especialmente nesse sábado, para remanejar mais médicos de outras unidades, para trazer para as unidades que tinham os cubanos, para atender essa demanda desses pacientes que estavam agendados com os cubanos e aí a população não ficar desassistida. Aqui no Espírito Santo, o município da Serra foi o que mais recebeu médicos do programa. 30 profissionais atuavam aqui. Agora, essa defasagem terá que ser suprida por meio de editais de contratação, concursos públicos e também com a chegada de novos médicos do programa. O município fez a convocação de 65 médicos para suprir essa necessidade, sendo 15 do concurso público e 50 profissionais do edital de processo seletivo, contratação temporária. Mas a gente já também recebeu informação do Ministério da Saúde que 29 profissionais começam a se apresentar na segunda-feira. Então, a partir de semana que vem, a gente já consegue se organizar, começa a lotar os médicos nessas unidades que tiveram a saída dos cubanos e aí a população não vai sentir tanto a saída desses profissionais. Mais de 200 médicos cubanos atuaram aqui no estado.
Segundo o balanço feito pelo Ministério da Saúde, mais de 90% das vagas do novo programa Mais Médicos já foram preenchidas. Ainda assim, quem recebia o atendimento dos profissionais se preocupa. Preocupa, é claro, né? Porque se a gente não... Eu sei que o pessoal aqui trabalha direitinho, vão organizar e vão conseguir outros, como você já até falou. Mas se até então não conseguir, o que a gente faz? O fim do programa Mais Médicos reflete também nas contas dos municípios. Nós vamos ter um gasto aí maior na folha de pagamento da saúde de R$200 mil, que já estava previsto para 2019. O município antecipou esse custo agora para esse final de ano aí com a saída desses cubanos. E tem muito recém-formado na correria para entrar no programa. Várias faculdades, inclusive, anteciparam a colação de grau para que os alunos conseguissem tirar o registro e fazer as inscrições, que vão até o dia 7 de dezembro. Não bastou agredir a namorada para mostrar que era o dono dela. O homem costurou as iniciais do nome no calcanhar da companheira. A vítima sofria ameaças de morte. Rulicley Florentino da Silva, de 22 anos, foi preso acusado pela polícia de praticar violência física e psicológica contra a namorada dele. Segundo as investigações, a vítima sofreria ameaças de morte constantemente. Nesta semana, após uma discussão do casal, Rulicley chegou ao ponto de costurar com linha e agulha as iniciais do nome dele no calcanhar esquerdo da companheira. Demonstrando assim a total necessidade de mostrar para ela que seria o seu dono, que teria um poder de dominação sobre ela. O criminoso e a vítima estavam juntos desde agosto desse ano. A jovem, de 19 anos, procurou a polícia na última quarta-feira para denunciar as agressões. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira. Ele estava em casa no Morro do Cruzamento, em Vitória, e negou todas as acusações. Ele não ofereceu resistência e negou o crime. Somente em 2018 até agora, mais de 12.500 boletins de ocorrência foram registrados. 404 homens foram presos em flagrante por crimes contra a mulher. Que não se calem, que não aceitem nenhum tipo de violência. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, está aqui para agir, para punir com rigor esses agressores. E você, mulher que é vítima, não tenha medo. Procure as nossas delegacias, que as nossas delegadas elas estão prontas para atendê-las e fazer com que esses agressores sejam devidamente punidos. Rulicley foi autuado por lesão corporal e ameaça. Ele já foi encaminhado para o presídio em Viana. Agora a gente fala de uma triste realidade de que tem filhos com a síndrome congênita do Zika vírus. Uma pesquisa mostrou que 75% das mulheres perdem o emprego para cuidar da criança e ainda são culpadas pelos companheiros da doença do filho. A notícia foi devastadora como uma bomba. Quando Elisamara recebeu a informação de que o filho caçula, o Heitor, nasceria com hidrocefalia, ela mal conseguiu acreditar. A gente saber da notícia assim é bem difícil. Eu saí assim do hospital desnorteada porque a minha colega, ainda bem que a colega minha estava comigo. A causa pode ter sido Zika vírus durante a gestação, mas ela não tem certeza disso, é apenas uma suspeita, porque na época Elisamara não sentiu sintomas. Eles só falam que é da Zika vírus. Aí eu falo que eu não tive nada, né? Porque durante a minha gravidez eu não tive sintomas nem nada. E eles falam que poderia ter tido, mas sem sintomas. Hoje o pequeno Heitor tem 2 anos de idade. Ele precisa de cuidados 24 horas por dia. Não se locomove, não se comunica, não se desenvolve. Além de todas essas dificuldades, Elisamara ainda sofre com a falta de apoio do pai da criança. A pensão ele dá, mas assistência como pai, ele vê quando quer, não tem aquela preocupação com ele que ele deveria ter. A realidade vivida pela mãe de 30 anos foi tema de um documentário e uma pesquisa feita com mulheres que têm filhos com síndrome congênita do Zika vírus. Meu nome é Alessandra e esse é o Dani, que tem 2 anos e 5 meses. Essa síndrome congênita, ao contrário do que nós achávamos no início, ela não traz só a cabecinha pequena, que as pessoas conhecem como microcefalia, né? O bebê pode ter macrocefalia, hidrocefalia, pode ter
pé torto, pode ter problemas no quadril, problemas locomotores, de audição, visão e de cognição mesmo, no desenvolvimento, como se tivesse um retardo no desenvolvimento. Foram identificados 39 casos da síndrome entre 2015 e 2016. 25 mulheres foram ouvidas. A doutora Paula de Souza Freitas, junto com outros 4 pesquisadores, percorreu todo o Espírito Santo para documentar esses casos. A pesquisa ainda constatou que 75% das mulheres são demitidas do emprego ou forçadas a pedir demissão por causa dos filhos. Sofrem descaso do marido, do patrão e do poder público. Essas mulheres são, em sua maioria, negras ou pardas. Muitas mulheres dessas foram abandonadas pelos seus parceiros. Algumas foram vítimas de violência doméstica e foram culpabilizadas por esses companheiros pelo bebê ser um bebê com essa síndrome. Muitas mulheres também que trabalhavam fora antes de ter o bebê, antes de ter um bebê com síndrome congênita, dessas mulheres, 75% ou foram desligadas da empresa, foram mandadas embora, ou então foram forçadas a pedir demissão pelas faltas que elas precisavam para levar os bebês para ter o tratamento que o bebê precisa, que é um tratamento de longo prazo. Elisa Mara também teve que sair do trabalho. Vive de aluguel com a ajuda da família e luta para dar o melhor possível para os filhos de 10 e 7 anos e especialmente para o pequeno Heitor. Eu sou muito assim, uma mãe muito exigente com as coisas dos meus filhos. Não só dele, mas dos meus outros 2 filhos também. Nunca vou deixar de lutar para a felicidade, para ver a alegria dos meus filhos. Nunca vou deixar de lutar por isso, não. Olha, muita força para essas mães, viu? Lembrando que é preciso buscar a assistência do Estado. O INSS também oferece um auxílio financeiro. O responsável deve procurar a agência mais próxima de casa. Agora, olha só que história que aconteceu em Muqui, no sul do estado. Uma menina de 10 anos foi a responsável por trazer ao mundo o irmãozinho. Ontem, a mãe entrou em trabalho de parto em casa e, como não havia nenhum adulto no local, ela orientou a criança como deveria agir. A outra filha, de 7 anos, também ajudou no procedimento. E elas foram muito bem, viu? O bebê, que recebeu o nome de Euler Gabriel, nasceu saudável, com 3,5 kg e 50 centímetros. A mãe, Ana Paula, foi atendida depois por uma equipe médica que parabenizou a atitude das irmãs. Realmente, fazer o parto da própria mãe merece muitos elogios, né? Vai ficar para a história da família, com certeza. Está na cadeia suspeito de participar de quadrilha especializada em adulteração de caminhões e furto de sucata em Cariacica. Elias dos Santos Costa, de 39 anos, foi detido na casa onde o grupo armazenava o material furtado. Os policiais apreenderam a placa de um dos veículos, que estava adulterada, além de sucatas e ferramentas usadas para manusear os objetos. Elias era responsável pelo transporte das mercadorias. Os outros integrantes continuam sendo procurados pela polícia. Elias foi indiciado por furto qualificado, adulteração de veículo e organização criminosa e encaminhado depois para o presídio. Hora de falar de chance de emprego aqui no TN. A Agência do Trabalhador em Cariacica está oferecendo mais de 200 oportunidades. São vagas para atendente de farmácia, balconista de padaria, costureira e cozinheira. A agência fica na Avenida Kleber Andrade, no bairro Rio Branco. Hoje cedo, um carro capotou na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Jardim Camburi, Vitória. O acidente foi por volta das 6 da manhã. O motorista saía da rodovia Norte-Sul quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e capotou. O impacto, por pouco, não derrubou um semáforo. O condutor não se feriu. Ainda não se sabe o motivo do capotamento, nem se o motorista estaria em alta velocidade. Garrafas descartáveis em troca de pães. Uma iniciativa do Sindicato de Panificação Capixaba em prol do meio ambiente. O Juan aproveitou o sábado para ir à praia, mas hoje foi por um motivo diferente. A sacola está cheia de garrafas PET e, em troca delas, ele vai levar para casa todos esses pães. É boa, né, a iniciativa, né, para a preservação do meio ambiente, né. Eu vou trazer a minha garrafa aqui, vou trocar meu
o meu pão e vou levar o meu pãozinho para casa, né? A ação promovida pelo Sindicato da Indústria e Panificação do Estado visa reduzir o número de garrafas PET e também de resíduos sólidos na natureza. E a troca funciona assim: a cada 2 garrafas entregues, você leva para casa um pão. Todas essas PETs foram recolhidas só em uma manhã e serão todas destinadas a um Instituto de Deficientes Visuais. A gente já trocava picolé por lixo da areia, agora a gente vai passar a trocar também o pão, não somente pelo lixo da areia, mas pelo lixo que a pessoa pode acumular em casa, né? A garrafa PET, por exemplo, que pode ser transformada em vassoura pela Associação de Cegos, né? Este ano a tradicional ação acontece na praia. O objetivo é conscientizar quem passa por aqui. Mas tem outro detalhe: a ação também vai ajudar na limpeza da Restinga. A gente realmente pode fazer uma campanha dessa de uma forma bem sustentável, trazendo, as pessoas trazem para cá o lixo, trazem para cá o PET, que é um transtorno tão grande para o meio ambiente, principalmente para os nossos rios, para os nossos mares, e assim trocam por pão. Muito legal, né? A ação continua, viu? Amanhã a troca de garrafas PETs por pães vai ser na Curva da Jurema, em Vitória, de 8 da manhã ao meio-dia. Sábado, 24 de novembro de 2018, vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje. Produtos campeões de vendas na Black Friday com descontos hoje. Na foto principal, 25 mil peças de artesanato a partir de R$ 2,00. Médicos cubanos começam a ser substituídos na segunda-feira na Grande Vitória. Rapaz é acusado de assediar vendedora de açaí e vai para o presídio. Igrejas têm casamentos agendados até 2020. E ainda é destaque no jornal de hoje. No AT2, selo desconto para show em homenagem a Cazuza. Vale anuncia 450 vagas para obras em Tubarão. E Meio Ambiente já é o curso técnico mais concorrido. O TN volta em instantes com mais oportunidade de emprego e fala também sobre queijos no quadro Nutridicas. É um instante só. Voltamos a falar de oportunidade de emprego aqui no TN. O Cine da Serra são mais de 150 vagas. As chances para atendente de telemarketing, representante comercial, marceneiro, costureiro e assistente de vendas. O Cine da Serra fica no Pró Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Queijo prato, Minas, provolone, cheddar, olha, tem opções para todos os paladares. São muitas as opções de queijo que a gente encontra hoje no mercado, né? Não só os industrializados, mas a gente ouve falar muito também dos queijos artesanais, né? E a pessoa acaba escolhendo mesmo pela questão do paladar. O que combina mais com carne, o que combina mais com uma massa, né? Então hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre qual é o melhor queijo que a gente vai utilizar. E é difícil encontrar alguém que não se identifique com pelo menos um tipo. É um alimento que está aí diariamente na mesa do brasileiro. Então é rico em cálcio, rico em proteína, não tem por que a gente não fazer o consumo. E as pessoas que são intolerantes à lactose, hoje a gente já encontra no mercado também os queijos que são zero lactose, então não tem por que não consumir. Mas quando o assunto é valor nutricional e a melhor opção para se colocar à mesa, alguns cuidados precisam ser tomados. Então, o que deve ser observado na hora de comprar um queijo para não errar, hein? O queijo mais amarelo, isso é um mito, né? Se a gente for parar para analisar o queijo meia cura, o queijo curado, são queijos excelentes que são amarelinhos, mas que tem um teor de gordura mais reduzido e que dá sim para a gente poder inserir isso na nossa rotina alimentar. Então o queijo meia cura é aquele que ele vai ter um tempo ali de 8 a 20 dias de maturação, é só a gente ler o rótulo. O queijo curado ele já passa um pouquinho mais de 20 dias. A gente tem também a opção do queijo canastra, que é um queijo mais amarelinho e que também tem um teor reduzido de gordura. Então a gente não precisa ficar preso somente aos queijos brancos, né? Claro que um ricota, um cottage, um queijo Minas, ele tem um teor calórico muito menor, mas a opção que a gente pode estar inserindo aí, até para não ficar enjoativo, né, é muito maior do que a gente imagina. Até as versões mais saudáveis precisam de moderação. Claro, como todo alimento, né, mesmo benéfico para o organismo, se consumido em excesso, ele leva a ganho de peso, né? Então a recomendação do queijo, 30 gramas, fatiazinha da finura de um dedo. Se for aquele queijo fatiado, 2 fatias.
Queijo escolhido agora é só usar da forma que você preferir. Na pizza, naquele pão quentinho ou até mesmo puro. É sempre uma delícia. A melhor forma de consumir vai do paladar de cada um. Pode, inclusive, ser o queijinho quente, né? A gente coloca na misteira de manhã, joga um orégano, coloca um tomatinho cereja, recheio de um sanduíche, né? Em cima de uma carne, na salada. Pode comer, inclusive, puro, né? As pessoas que estão fazendo dieta low carb, pegar o café da tarde ali, um pedacinho de queijo com um cafezinho. Então, a variedade de opções que a gente tem aí para consumir esse queijo é enorme. E uma dica que a gente não pode esquecer é sempre fazer a leitura de rótulo, principalmente a lista de ingredientes. Queijo é um alimento muito simples, então quanto menos ingrediente tiver nessa lista, melhor, porque menos aditivos e menos conservantes ele vai ter. E o TN1 fica por aqui. A gente volta a se encontrar logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. Até lá!